Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Mateus 6,12 diz assim: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fale conosco através dessa mensagem. Dê-nos discernimento, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Então, assim como o pão é a primeira necessidade do corpo nosso, o corpo humano, o perdão para a alma é a provisão de um tão certo quanto um do outro. Olha, nós somos filhos, mas nós também somos pecadores. Nosso direito tem acesso à presença do Pai. Devemos e é preciso o sangue para conter o perdão que Ele conquistou para nós na cruz. Devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidados para que nós não desviemos do caminho do Senhor. Para que a oração por perdão, olha, ela não se torne uma formalidade. Não, a oração pelo perdão não pode ser uma formalidade. É apenas realmente confessando e realmente perdoando, aceitamos a fé do perdão como prometido, como a realidade espiritual espiritual entre uma relação espiritual com o nosso Senhor. Olha, bem-vindo. Bem-vindo hoje no nosso encontro, e que nesse 8º dia, o estudo do Pai Nosso, hoje nós iremos debruçar, nós iremos entender melhor, com mais eficiência, sobre uma petição mais desafiadora. A transformadora desta oração: perdoa as nossas dívidas. Olha, esta frase ela convida a uma profunda reflexão, sobre a nossa necessidade de liberar o perdão. A grandeza da misericórdia de Deus na nossa responsabilidade de entender o perdão aos outros. Olha, hoje nós iremos explorar a universidade da necessidade do perdão, da imensidão do perdão que Deus oferece através de Cristo Jesus. E como nós devemos responder, como nós iremos responder pessoalmente a este perdão. Olha, veremos que o perdão não é apenas um conceito teológico, não, mas é uma realidade vivida que tem poder de transformar completamente as nossas vidas, o nosso relacionamento. Olha, nesta reflexão de hoje, que ela vem nos ajudar a apreciar mais profundamente o perdão que nós recebemos de Deus, que vem nos inspirar como pessoas perdoadoras em um mundo tão cheio de necessidade da graça e da reconciliação. Olha, no primeiro momento nós vamos entender a necessidade universal do perdão. Olha, quando nós oramos, perdoa nossas dívidas, nós reconhecemos que todos nós precisamos de perdão. Todos nós. Olha, a Bíblia diz que todos pecam, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Isso significa, olha, que ninguém é perfeito. Todos nós fazemos coisas erradas que nos afastam de Deus. Sim, nós fazemos coisas erradas que vai nos afastar de Deus. Jesus, ele nos mostra esta verdade na parábola do fariseu e o publicano. Jesus, com o fariseu e o publicano, diante daquela oração do fariseu e o publicano ali naquele momento, o fariseu pensava que era bom o suficiente. Mas o publicano, ele reconheceu a sua necessidade de perdão. Jesus disse que o publicano foi justificado e não o fariseu. Pedir perdão a Deus, olha, não é um sinal de fraqueza, mas de honestidade. Coragem de admitir que precisamos da ajuda de Deus para que possamos viver de maneira certa. Olha, nossas dívidas não são apenas coisas grandes que fazemos errando, não. São também pequenas falhas diárias. Ao pensarmos egoístas, as palavras duram
o que dizemos. Tudo nos afasta de Deus e dos outros. Olha, o perdão de Deus é algo que ganhamos por sermos bons. É um presente de Deus que Ele nos oferece por causa do seu amor. Jesus ensinou esta parábola do filho pródigo, onde o pai perdoa o filho, antes mesmo de ele pedir desculpas. Sim, olha, o filho, olha, imagina. O seu filho chega mais novo, pede para vender tudo, sai, gasta todo o dinheiro e retorna antes mesmo de pedir perdão, o pai o aceita. Reconhecer a nossa necessidade de perdão é o primeiro passo para recebê-lo. É como abrir as cortinas para deixar a luz do sol entrar. O perdão de Deus está sempre disponível e nós precisamos abrir o nosso coração para poder recebê-lo. Segundo ponto, nós iremos falar da grandeza do perdão de Deus em Jesus. Olha, o perdão que Deus oferece através de Jesus é maior que podemos eu e você imaginar. Olha, na cruz, Jesus pagou o preço de todos os pecados passados, presentes e até os futuros. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha vida eterna. Está em João 3,16. Olha, Jesus ilustrou o tamanho do perdão. O tamanho do perdão de Deus na parábola do servo impiedoso. Em Mateus 18, 21, 35, Jesus demonstra o tamanho desse perdão. O rei perdoou uma dívida enorme com o seu servo. Não poderia pagar em 1000 vidas. Isto mostra que o perdão de Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos dever a Ele. Olha, o perdão de Deus não é apenas apaga nossas dívidas, mas também nos dá um novo recomeço. Paulo escreveu assim: assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios 5,17. Quando Deus perdoa, Ele promete não lembrar mais dos nossos pecados. Sim, quando Deus nos perdoa, Ele promete não lembrar mais dos nossos pecados. O profeta Miqueias disse: tornará a apiedar-se de nós, julgará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Olha, o perdão de Deus não depende do tamanho do nosso pecado, mas do tamanho do seu amor. Jesus mostrou quando perdoou a mulher que foi pega em adultério. Em João 8, de 1 a 11. Ele não minimizou o pecado dela, mas ofereceu perdão, a chance de recomeçar. Receber o perdão de Deus nos liberta da culpa, da vergonha, nos permite viver alegria, de confiança, sabendo que somos amados, aceitos por Deus, apesar das nossas falhas. O terceiro ponto que nós vemos hoje é a nossa resposta pessoal ao perdão de Deus. Olha, receber o perdão de Deus exige uma resposta pessoal na nossa parte. Olha que muitas vezes tentamos minimizar a nossa necessidade de perdão comparando com os outros. Pensamos, não só uma vez, pelo menos não sou eu, ruim quanto fulano. Essa parábola, não lembra a parábola do fariseu? Olha, pelo menos eu não sou ruim como aquela pessoa. Mas Jesus nos ensinou para não compararmos com as outras pessoas através da parábola do fariseu, onde está de Lucas 18, 9 a 14. O fariseu se achava justo. Ele achava-se justo comparando-se com os outros, mas Jesus disse que o publicano que reconheceu a sua necessidade de perdão, este sim foi justificado. Veja que outro problema comum é a negação. Nós tentamos esconder, justificar os nossos erros em vez de admiti-los. Mas a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela diz: se dissemos que não temos pecado, enganamos nós mesmos, e não há verdade em nós. Em 1 João 1,8. Negar os nossos pecados, olha, nos impede de experimentar o perdão, a liberdade que Deus nos oferece. É importante lembrar que o perdão que temos em Cristo é suficiente para todos os nossos pecados. Paulo escreveu:
porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não é de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Precisamos tentar ganhar o perdão de Deus e para nos tornar bons o suficiente ao sacrifício de Jesus. Ao sacrifício de Jesus na cruz, pagou todos os nossos pecados, passados, presentes, futuro. Nós devemos reconhecer a nossa necessidade de perdão. Olha, não significa ficar preso à culpa, à vergonha. Jesus pegou aquela mulher no adultério e nem também a condenou. Vá-te, não peque mais. O perdão de Deus, ele liberta. Liberta para nós que possamos viver uma nova vida, para não continuarmos mais naquele pecado. Por isso que a maioria dos milagres Jesus diz, vai e não te peque mais. Veja que aceitar o perdão de Deus também significa entendê-los aos outros. Jesus ensinou que na parábola do servo impiedoso, lá no livro de Mateus 18, 21 a 35, quando entendemos ou quando fomos perdoados, isso significa como nós devemos levar a nossa vida, como nós devemos levar a nossa vida com os outros, porque eles merecem. Mas por que nós também não merecemos o perdão que recebemos? Viver no perdão de Deus, transformar a nossa vida, nos liberta do peso, da culpa, do medo, da condenação. Olha, nos permite viver com alegria, confiança, sabendo que nós somos amados, aceitos por Jesus, apesar das nossas falhas. Como Paulo escreveu, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nós concluímos esse estudo hoje sobre o perdoa nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, a parte da oração do Pai Nosso. Nós somos lembrados da centralidade do perdão, da mensagem, do Evangelho, da nossa vida diária com os seguidores de Cristo. O perdão que recebemos de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas é uma realidade transformadora que deve moldar cada aspecto da nossa vida. Olha, que nós possamos sair desse estudo, desta série de hoje, com a compreensão renovada da nossa necessidade contínua do perdão de Deus, da grandeza da sua misericórdia, que nunca temos esse perdão garantido, mas recebemos a gratidão, a humildade, reconhecendo o preço que Jesus pagou para nos tornar possível esse perdão. Nós devemos lembrar que o perdão que recebemos não é apenas um benefício pessoal, mas é ser compartilhado. Olha que esta oração, ela vem nos inspirar a ser mais misericordiosos, prontos para perdoar, refletir o amor, a graça que recebemos de Deus. Que cada um de nós possa experimentar a liberdade, a alegria que vem de viver com pessoas perdoadas, livres da culpa, da condenação, que nós possamos ser agente de reconciliação em nossos relacionamentos, na nossa comunidade, entendendo aos outros que o mesmo perdão é tão generoso que recebemos. Assim vivemos como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus para experimentar, compartilhar, que pode transformar o perdão do mundo em que esse perdão de nós de nós perdoar as pessoas que nos afetou, que isso venha correr pelo mundo. Porque esta mensagem, é uma mensagem de graça, de esperança. É uma mensagem que devemos refletir para o nosso eu, o quem você precisa perdoar. A palavra de Deus, ela nos garante, ela fala assim, olha, se você quer ser perdoado dos seus pecados, perdoa também. Perdoa os teus devedores que eu vou perdoar. Senão Deus não perdoa. Primeiro nós devemos perdoar, para que depois Deus também nos perdoe. Exercite a prática do perdão. Vamos orar. Ó poderoso Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esse dia. Que o Senhor venha falar com cada um, dá a direção desta mensagem, Senhor. Que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, venha fruir dentro desta pessoa a essência de solicitar perdão, de pedir perdão, de perdoar, Senhor.
Saber que somos pecadores e dependemos, Senhor, diariamente da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha visitar a cada um neste momento, Senhor. Pelo nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.